Um olá para os nossos seguidores aqui nas redes sociais do Jornal Antena. Estamos aqui diretamente dos estúdios, enfim, né, do jornal, com mais um convidado muito especial, né, Alexandre? O Alexandre Lorenzon, ele que é ciclista e membro da Associação de Cicloturismo do Vale do Taquari. E o Alexandre, então, vem conversar conosco sobre mais um empreendimento, uma aventura, né, mas não no sentido pejorativo. O Alexandre embarca para uma cicloviagem visitando os pontos turísticos da nossa bela região. Mas antes da gente entrar na pauta aqui com o Alexandre, eu quero desde já agradecer o nosso primeiro patrocinador. Estamos estreando, então, essa rodada de entrevistas pelo meio digital com o patrocínio da Do Agro Loja, e em nome da Dione e do Eloir, quero agradecer profundamente pelo apoio a essa iniciativa, que nós estamos ainda em fase de construção, né, Marcel? Exatamente. Então, é bem importante cada apoio que chega até nós para potencializar e ampliar a visibilidade de entrevistas com pautas sempre relevantes, como a gente está buscando aqui contigo, né, Alexandre? Muito obrigada, e conte-nos um pouquinho sobre a tua cicloviagem que estreia nesta quinta-feira. Fale um pouquinho sobre o que te levou a realizar essa iniciativa sobre rodas, sobre duas rodas, pode ser. Olá, tudo bem? Eu estou agora fazendo a partir dessa quinta-feira à noite, na verdade a partir de sexta, e quinta-feira eu já inicio do ponto de largada, que é o Belvedere de Encantado, onde eu farei o acampamento e prestigiarei o nascer do sol lá, que é um lugar bonito e maravilhoso de Encantado, e é um ponto de referência da cidade. E a partir daí eu criei todo um roteiro planejado, levou uns 6 meses para planejar, contatos diversos pelo Vale do Taquari, onde a gente vai buscar integrar os pontos turísticos da região e demonstrar a viabilidade de se deslocar, como é que você chega nesses pontos a partir de outros pontos e aproveita melhor o seu dia. Marcel, acho que tem algumas perguntinhas técnicas, né, para ser contigo. Sim. Então, olá pessoal também. Prazer, então, tê-los aqui conosco mais uma vez. Mas, Alexandre, então você sai na sexta-feira, não é? Qual será o trajeto e a distância, não é, percorrida, e quantas pessoas vão integrar esta aventura? Olha, pode segurar, fica contigo. Na verdade, assim, esse trajeto ele é uma cicloviagem só, né? É solo, a gente chama, né? Eu levo bagageiro, eu levo roupas, sempre procurando gerenciar a questão do peso e a questão de necessidade. E em alguns momentos, alguns trechos, eu vou ter a companhia de outros ciclistas, né? Então, em alguns dos trechos, principalmente finais de semana, eu vou ter ciclistas acompanhando parte do trajeto como uma forma de integração regional mesmo, que é um dos objetivos que a gente busca com esse projeto, que é integrar os ciclistas de diversas regiões, diversas cidades da região, além de mostrar a questão de pontos turísticos. Tu pode segurar, tu é um ciclista há tempo, né? Tu já tem o hábito de percorrer pontos turísticos, né, sobre duas rodas, enfim. O que é de diferente? O que essa cicloviagem traz de diferente dos teus já costumeiros passeios, né, visitando pontos turísticos para integrar o turismo ao ciclismo, né? Então, o que tem, qual é a pegada, o que vem de diferente na cicloviagem? A primeira coisa de diferente que eu vejo é a questão de resistência, de não apenas fazer um passeio de um único dia, mas tu manter isso por vários dias, como se fosse um turismo mesmo de longo prazo, e ter a resistência e ter a perseverança, até mesmo mental, de tu se manter longe de casa, de se manter fora da rotina, de criar novos desafios para, diferentemente que é normal acontecer, você vai, visita um ponto, volta, de noite você janta na sua casa, você está bem tranquilo. Ali não, ali você vai lá, em alguns momentos você acampa, em outros momentos você é recebido por uma família, em outros momentos você está num lugar que é turístico, mas já vai mostrar que é possível acampar, ou até mesmo em hotéis.
Então, isso é uma coisa que dificulta, e ao contrário de muitas cicloviagens que existem, já aconteceram. Eu tenho um exemplo, como se fosse o Tamar, que é um senhor que mora em Guaporé, que ele fez uma cicloviagem onde ele percorreu de Guaporé até Montevidéu. No geral, as cicloviagens são assim, são normalmente via asfalto, onde você passa cidades. A minha proposta não é apenas passar pelas cidades, é passar por região interiorana, percorrer a maior parte do trecho em estrada de chão e, de certa forma, vamos dizer, costurar os municípios e seus pontos turísticos. Marcelo. A distância já tem mais ou menos uma previsão de quantos quilômetros vão ser percorridos, quanto tempo vai demorar essa viagem, e também aproveitando, como é que surgiu a ideia? Foi uma ideia pessoal? Está contando com o apoio de mais alguém? Como é que se deu os bastidores, não é, desta cicloviagem? Essa ideia, ela, no geral, ela foi pessoal, sim, mas foi baseada também em relatos de outros cicloturistas. A gente teve um evento que aconteceu lá no interior de Casca sobre isso, onde veio pessoas que chegaram a viajar a América inteira, passaram meses fora. No geral, são pessoas que não têm família, que não têm essas coisas, ao contrário do meu caso, que eu tenho família, tenho filho pequeno. Então, isso impede de tu fazer uma viagem assim totalmente desapegada. Você tem que fazer uma viagem onde você sempre mantém próximo a tua residência e mantém esse contato. E, de certa forma, a solução que eu encontrei foi essa. E eu sempre gostei muito da área turística, né, da questão turística. Acabo me envolvendo um pouco no desenvolvimento da receptividade do Cristo Protetor, do Boulevard, de alguns pontos turísticos que tem no município. A gente já tem um projeto dentro da nossa associação, já tem um projeto de uma rota municipal. A gente vê já uma proposta para ter uma rota regional. Está no roteiro aqui para tu falar. Isso, e aí assim, a rota em si, a pergunta, tocando no pergunta, ela tem ponto de começar, ela tem, vamos dizer, os primeiros 3, 4 dias muito bem definidos, mas são 12 dias e, a princípio, dali para frente, ela é um pouco maleável, porque eu passo por regiões que talvez eu nunca passei. E aí, o que acontece? Para interligar esses pontos, eu posso mudar a rota no meio do caminho. Mas, a priori, ela tem aproximadamente uns 1.000 quilômetros, e ela tem bastante subida, bastante altimetria, que a gente chama. Então, isso também é uma dificuldade maior. Cita alguns lugares que tu almeja passar, que tu não conhece ainda, que tu não passou ainda. Existe, por exemplo, uma pousada no interior de Santa Clara do Sul, que é uma pousada maravilhosa, que é muito bem falada, fica entre Santa Clara do Sul e Sério, e ela, tipo assim, uma reserva de uma diária lá é 900 mil reais. Ela tem um atendimento muito bom para casais, e ela tem um museu de bicicleta antiga. E ela é pouco conhecida. Muita gente de Lajeado não conhece. Entre outros tantos lugares, como, por exemplo, o próprio interior de Bom Retiro tem uns lugares legais, que é meio desconhecido. E essas despesas todas são subsidiadas por ti. Tem patrocínio, estou sabendo que a do Agro também está te patrocinando nessa cicloviagem, né? Mas entrando nessa questão que tu falaste ali de valor de diária e tudo, a tua cicloviagem tem suporte, ela tem apoio financeiro para subsidiar essas despesas que ocorrerão ao longo da passagem, ou vai ser, todos os pernoites serão com barracas e acampamentos? Como é que tu está organizando? Como foi uma organização, não é algo... Eu poderia fazer uma cicloviagem às cegas, vou fazer e ver no que dá. Só que como o objetivo é algo bem concreto, eu tive que fazer um estudo sobre a região, né? E eu tenho um passado que eu visitava muitas pessoas pelo meu próprio trabalho,
que eu visitava as pessoas em casa, então eu tenho um pré-conhecimento regional que me auxilia nesse processo. Sim, eu tenho o apoio da Duagro, né, que também, a loja Duagro também é minha patrocinadora, a Giros Bike, né, que é fornecedora de equipamentos para bicicleta e mesmo bicicleta, e o escritório de contabilidade Gonzatti. Além também da promoção e também apoio da Ciclos no Vale, que é a associação da qual eu sou presidente. Mas, com certeza, vamos dizer assim, esse apoio não é o suficiente para suprir toda a despesa. Parte dos lugares que eu vou visitar acabaram me cedendo o espaço como uma forma de troca pelo fato de eu estar divulgando aquele espaço. Então, mas com certeza eu não escolhi a esmo o lugar, não foi porque o cara me patrocinou que eu entendo que ele não é uma referência e eu não vou citar ele. Eu tenho todo o arbítrio de, não, eu gostei desse lugar e eu entrei em contato e aceitou a proposta. Mas em alguns lugares vai ser acampado mesmo. E como tu estás organizando Pode segurar ali, né? Como tu estás organizando a questão da divulgação desses pontos que tu vais visitar? Nós temos a nossa associação Ciclos no Vale, que tem um Instagram, que na maioria dos seguidores são ciclistas. Então, porque nós promovemos o Pedal do Cristo, que é um evento que vai 300 pessoas, né? Já está na 3ª edição esse ano. Então, a gente tem um grupo de adeptos que acompanha nosso Instagram. E por aí, o planejamento de divulgação, eu entendi que eu poderia simplesmente fazer a cicloviagem sem divulgar. Mas eu acho que existe uma oportunidade aí, que se criou, e a proposta é que a gente, no próprio Instagram, todo dia a gente vai publicar uma Reels, que é um vídeo resumo do que aconteceu no dia. Além disso... Pela plataforma da Giros. Pela plataforma da Ciclos no Vale. E além disso, isso vai ficar também como uma espécie de documento, né? Além disso, existe um grupo no WhatsApp, para quem acompanha, que se quiser entrar no grupo eu falo mais questões mais técnicas, como por exemplo... divulgar aqui depois o número do grupo, caso alguém tenha interesse. Na própria Ciclos no Vale no Instagram, vai ter o link para o grupo. O grupo é para quem, por exemplo, olha, eu quero saber como ele lidou com pneu furado, como ele lidou com questões que não estavam previstas. Voltado para quem pratica o ciclismo ou quer entrar no esporte. Né? Mais voltado para quem ou deseja fazer uma cicloviagem, ou pratica o ciclismo, ou também acompanham nesse grupo turismólogos, pessoas que têm interesse de conhecer melhor a região. E aproveitando a questão da cicloviagem, tu acreditas que ainda precisa evoluir, tem mais adeptos ou não? Como é que está hoje a questão do cicloturismo aqui, em relação até mesmo à questão do apoio de diversos segmentos da sociedade? Vou dizer assim, que quando a gente fala em cicloturismo, a gente tem que dividir em várias facetas. Então, na verdade, existe a questão esportiva, que nós temos aqui a própria equipe da Giros Bike, que é uma equipe competitiva. Então, no ciclismo existe o setor de competição. Então, às vezes, um jovem quer se dedicar, quer participar de provas, ele vai competir. A nossa associação não é voltada para isso, é voltada para aquela pessoa que quer usar isso como lazer. Vale como esporte, mas não é de competição. E aí a gente acaba abraçando também um pouco a questão da mobilidade urbana, que é trazer essas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. E aí entra toda uma questão de ciclovia, de ciclofaixa, de tipo a introdução do cidadão, a gente talvez desestimular um pouco o uso do veículo motor. Para quem daqui a pouco não precisa de um deslocamento muito grande, ele pode usar um veículo elétrico, ele pode usar um veículo assistido, a própria bicicleta para se locomover. É mais barato, é mais saudável, tem várias situações. Assistido? O que seria um veículo assistido? Um veículo assistido seria justamente uma bicicleta elétrica. Hoje as motos que se vendem como motos elétricas, na verdade são bicicletas, não são motos.
As motos elétricas não são essas que são vendidas a 8, 10 mil reais. São aquelas motos que, às vezes, uma moto elétrica custa 20, 30 mil reais. Porque ela é uma moto mesmo. Essas que o pessoal compra é uma bicicleta que tem um pedal, mas a pessoa não pedala. Acaba não pedalando. Só que as pessoas, às vezes, não enxergam que existe um outro meio, que é a própria bicicleta elétrica mesmo, que ela está mais ou menos no mesmo valor, e ela permite uma estabilidade maior, ela tem toda uma estrutura, e ela faz com que a pessoa pedale, mesmo que sem muito esforço. E aí é uma situação que a gente vê muito na Europa acontecer, as pessoas se deslocarem para o trabalho, irem voltar para o trabalho de bicicleta, em trajetos curtos, até 4, 5 quilômetros, e realidade que não ocorre na nossa cidade, nem na nossa região. E eu acho que é um estímulo que tem que ser feito. Com relação ao como está o ciclismo hoje, o cicloturismo hoje, existem grupos fortes na região, mas, de certa forma, ainda não estão conectos. Nós temos o Vale Ciclismo, que promove todas as terças e quintas passeios em Lajeado, e esse Vale Ciclismo, às vezes, junta 50, 60 pessoas. Eles têm um passeio que é um passeio, vamos dizer, para iniciantes, e tem um passeio que é livre. Então eles fazem, toda semana eles fazem, já há muito tempo. Encantado agora, estamos fazendo, faz umas 2, 3 semanas, o passeio ciclístico noturno. Nós já tínhamos isso, só que a cidade às vezes tem esse problema de no inverno é muito frio e as pessoas não têm como ficar aí no inverno é meio difícil, ou no verão muito quente. Mais fácil o fogão a lenha no cantinho, muito no mais fácil da casa. Muito mais fácil. Então, assim, existe um debate também muito grande com relação à duplicação da RS, ou BR. Isso, e que não contempla, às vezes, espaço para outros modais. Não só para o ciclismo, para a caminhada, e aí não tem acostamento. Muitas vezes, por uma economia, não se constrói um espaço, e aí você deixa de ter as pessoas utilizando esse espaço, acabam utilizando um veículo motor, e aí nós temos todas as consequências de saúde que a gente já conhece. E aí também, aproveitando o teu gancho, Alexandre, também a questão dos ciclistas acabam sendo colocados na posição insegura também, né? Porque falta espaço para eles poderem se deslocar, não é? E então, na tua visão, é preciso, aí entrando na questão da mobilidade urbana, das rodovias, que o ciclista seja enxergado, digamos assim, de uma forma mais especial, que seja mais abrangido em todos os projetos que tenham relação com essas duas áreas, não é? O que às vezes se leva para o ponto da competição entre o veículo motor e o ciclista. E a gente nunca quer competir com o veículo motor. Existe algumas cidades aqui na região que houve conflito por causa da ciclovia, porque ela tirou um espaço e não foi bem planejado. A sociedade tem que fazer parte desse processo. Então, sim, eu acho que as cidades têm que vislumbrar as ciclovias, mas não vislumbrar as ciclovias como coisas facetadas, mas como uma interligação municipal. É o que acontece com Encantado. Encantado tem algumas ciclovias, mas elas são início e fim no nada. Elas precisam se conectar. E isso exige um planejamento, isso exige uma mudança de plano diretor, isso exige várias questões que a gente se propõe a debater. Fica a dica, de certa forma, né, para as iniciativas públicas e privadas, até para a comunidade, especialmente Encantado, uma vez que se tem toda uma expectativa e uma projeção em torno do turismo, né? Fica a dica aí do Alexandre, que acho que também já foi pautado isso, né, sobre a necessidade de interligar essas ciclovias, né, junto interligar entre elas e elas com os pontos turísticos, né? Mas eu quero voltar numa questão, o Alexandre falou que vai percorrer 1.000 metros nessa cicloviagem. 1.000 quilômetros nessa cicloviagem. E qual foi o máximo que tu já fez nos teus passeios, no teu cicloturismo individualmente? O máximo que eu fiz foi 120. Nossa, tu quase... como é que se diz? Aumentou 10 vezes. Aumenta 10 vezes, né? Se é 2 vezes, a gente duplica. Se é 10 vezes, alguém me ajuda. Enfim, a gente não sei a expressão. E preparado fisicamente para isso? Dizer assim, preparado a gente nunca está.
quando a gente se coloca num desafio, a gente nunca está preparado. Tu pode se preparar 200 anos, Chega na e hora. tu sempre acha que vai estar menos. Tu sempre vai estar com aquela mosquito batendo na cabeça, dizendo, não, desiste. É só tu que está fazendo isso. Porque o que eu estou fazendo, em termos de cicloturismo, não tenho conhecimento de outra que fez, que é uma exploração regional. O normal que se faz é um caminho muito longo e ou uma rota já pré-definida. Então, o que a gente procura aí é até mesmo criar uma rota. De certa forma, esse caminho que eu vou percorrer vai ser mapeado. Então, os próprios ciclistas vão conhecer esse caminho e se um dia eles quiserem fazer ele de novo, vai estar à disposição. Então, vai estar livre para qualquer um fazer. Pode ser o embrião de uma futura rota ciclística voltada ao turismo aqui para com certeza, região, com certeza. Talvez ela não sirva como uma rota, porque o que se vê muito é que, por mais, por exemplo, a nossa rota que a gente toma como exemplo é uma rota de Santa Catarina chamada Vale Europeu. O Vale Europeu é um modelo e também existe uma outra rota que é a da Aparecida, que é no centro do país. Então, esse Vale Europeu ele passa por 4 municípios e ele é basicamente um circular, né, um eixo circular. E ele é para ser feito em 4 dias, ele foi planejado para ser feito em 4 dias. E o que se vê muito é as pessoas tentando adaptar ele para 2. Por quê? Porque as pessoas não querem perder a semana fazendo, as pessoas querem chegar na sexta, fazer ele final de semana e ir embora final de semana. Ou no máximo um feriadão em 3 dias. Então, eu não vejo esse projeto que eu tenho como uma rota, porque ela não seria factível. Certo. Ninguém faria, até teria público, mas o público seria tão restrito que ele não justificaria uma manutenção de rota, porque para te manter uma rota é muito caro. Não compensaria o investimento. Mas ela poderia ser um embrião de rotas menores, que contemplem, vamos dizer, só a região da erva mate, que contemplem sub-regiões, né? Começa Encantado no Belvedere e almeja terminar Encantado. Eu faço todo integrar região alta, região baixa. Na verdade, vamos dizer assim, eu vou os extremos ali seriam tipo 2 Lajados, Itapuca, que seria logo depois da Arvorezinha. Aí eu teria Boqueirão do Leão, que seria lá no outro lado, Venâncio Aires, e lá no outro lado, ou Taquari ou Paverama. Então, a gente está fazendo toda a região central. Alexandre, assim, parabéns pela sua iniciativa, coragem, desprendimento, conhecimento, talento, vontade, criatividade. Eu queria até falar aqui, assim, mostrar uma coisa para você, inclusive quem for de Encantado, que daqui a pouco passeia, apenas leva a família para passear, nas quintas-feiras à noite, pelo menos agora no período de verão, às 7h15, todas as quintas-feiras, existe um passeio ciclístico noturno de 10, 15 quilômetros e todos estão convidados a participar. Que bacana. Tá? Qual é o roteiro desse passeio? Esse passeio, ele é urbano, e ele, na verdade, ele muda toda vez. O ponto de partida o ponto de partida é sempre a Igreja Matriz São Pedro, às 7h15 da noite nas quintas-feiras, a não ser quando o tempo não colaborar. Quem coordena assim, o roteiro? Esse passeio é coordenado pelo Vladimir e pela irmã Patrícia, né? A gente começou, mas hoje eles que coordenam. Estão sabendo o roteiro na hora. Hoje nós vamos para tal lugar. Não? Isso, mas na própria associação também tem toda a divulgação, tem o vídeo posterior também do evento. Criar idade limite para participar? Não, nós tivemos casos aí de crianças de 8 anos participando, e inclusive no último passeio a gente teve um senhor de 70 anos participando. Então é uma integração de gerações, tá? E é bem para quem está começando, que quer fazer alguma coisa. 19h15, ponto de partida na Igreja Matriz de Encantado, projeto passeio ciclístico noturno. Fica o convite, então, do Alexandre. Isso. Nós também temos, que é um projeto da nossa associação, que é os estacionamentos, e a partir do estacionamento a gente construiu uma cartilha mínima,
eu deixar uma cópia para você, que é os nossos estacionamentos que estão na cidade, né? Que o objetivo desses estacionamentos é fazer com que as pessoas que queiram vir ao centro da cidade, querem vir de bicicleta fazer uma compra, tenham onde botar, tem uma segurança a mais para deixar sua bicicleta. E tem dado certo, né? A gente costuma... Tá fixo, graças a Deus a gente conseguiu fazer de uma maneira mais bonita. Tá dando certo, que eu digo, as pessoas estão aderindo, estão fazendo uso do... Isso mesmo, já tem mais de um ano e meio que estão instalados e a gente só tende a ampliar os espaços. Isso que eu vi, assim, que vocês seguem ampliando os espaços, né? Então, mais uma iniciativa aqui da associação. Alexandre, quero te agradecer pela tua disponibilidade de vir falar um pouquinho aqui conosco antes da tua estreia, da tua pedalada inicial nessa... Eu gosto, assim, a gente está falando em aventura, mas tem que entender que não é uma aventura no sentido, né? Sim, sim. É uma aventura organizada, mas a gente não encontrou ainda um termo, né? Nesse projeto. Então, aventura pode soar pejorativo, projeto pode soar muito formal, mas vamos fazer uma junção dos dois, né? Então, tenho certeza que essa tua iniciativa vai agregar muito na visibilidade do turismo regional, no contexto turístico regional como um todo, especificamente de Encantado. A gente te deseja sucesso, sorte, né? Carro de apoio, acho que, né? Tá ali no teu roteiro. Não vai ter carro de apoio. O que vai ter é volta e meia. Contigo mesmo para a tua estrutura e organização. A proposta não é ter carro de apoio. A ideia é, tipo, o que pode acontecer é volta e meia eu ter, tipo, a necessidade de algum material e pedir para adquirir esse material. Mas porque, na verdade, quando eu acho que um grande desafio é saber o que levar, porque cada coisa que você leva, você agrega peso. E cada peso que você tem na bicicleta é um esforço a mais que você tem que fazer, ainda mais em subida. Outro trajeto, especialmente como falaste, o vale cheio, você sobe e desce, né? Ainda mais que você explora... Eu vou explorar algumas cascatas, né? Mas agradeço a oportunidade de estar ali e agradeço a paciência dos ouvintes e telespectadores, sei lá que for falar isso aí. Muito obrigado. A gente agradece. Quer complementar? Sim. O cicloturismo até é muito importante a sua presença aqui também, Alexandre. Até para a gente desmistificar algumas questões relacionadas nessa prática, torná-la mais conhecida, popularizá-la, né? Então, como a Lívia também já comentou, a gente agradece muito a tua presença e te pede para você, então, mais uma vez, divulgar as redes sociais, como que o internauta, você que está assistindo aqui a nossa entrevista aqui para o Jornal Antena, nosso podcast, como o internauta acessa, seja Facebook, seja Insta, algum contato de telefone, como chegar? O nosso principal meio de contato hoje é o Instagram, @ciclosnovale. A nossa associação é a Associação de Cicloturismo e Mobilidade Urbana do Vale do Taquari, mas o codinome é Ciclos no Vale. Associando lá, você vai acompanhar as rios, e se você quiser acompanhar com mais detalhe o dia a dia dessa aventura, pode entrar no grupo de WhatsApp que nós estamos à disposição. A partir dessa sexta-feira, então. Alexandre, você já é o nosso convidado, então vamos marcar após o seu retorno, né? Eu acho bem importante a gente fazer uma pauta aqui para trazer as percepções, as dificuldades e o sucesso. Um relato de experiência, não é, sobre esta aventura fantástica. Lembrando, então, que tanto aqui a nossa entrevista, né, o nosso estúdio de podcast do Jornal Antena e o projeto do Alexandre, a gente tem o patrocínio do Agroloja, ali no Trevo do Rice, tudo para a sua selaria, indumentária gaúcha, ações, né, todos os itens e materiais que você precisa para o seu meio rural. Alexandre, boa sorte, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Valeu.